Graças e paz. Amém. Qual a expectativa que vocês têm hoje para receber uma mensagem do céu? Por quê? Porque hoje não é um dia comum. Hoje não é um domingo qualquer. Independente das tragédias que estão acontecendo, das percas, o céu te deu a oportunidade de estar aqui, porque Ele quer alinhar alguma coisa com você. Ele quer alinhar alguma coisa comigo. Então o céu te deu uma oportunidade nesse domingo de você fazer desse domingo que parece comum um domingo extraordinário. Amém ou não amém? Cadê meus tangedores? Ô varão, vem pra cá, varão. Foram mais de 10 anos servindo, agora tem que servir, meu Deus. Foi mais de 10 anos servindo aqui, agora, ó. Preciso ser servido no louvor. Amém, Fernanda? Então, eu estava ali atrás e o Espírito Santo, ele me deu uma frase e ela ficou ecoando no meu coração. E quando ele me dá uma frase, eu vou ali pro canto rapidinho para anotar, porque vai embora. E a frase foi a seguinte: você precisa ser a igreja que você quer ter. Você precisa ser, Rayane, a igreja que você quer ter. Para que o Brasil venha conhecer a igreja que eles precisam pertencer. Você entendeu isso? Eu e você precisamos nos tornar a igreja que queremos pertencer. Porque feito isso, o Brasil vai conhecer uma igreja que precisa pertencer. A igreja CPRV, Vida na Vida, só vai acontecer quando eu e você começarmos a nos tornar a igreja que queremos ter. Por quê? Porque quando começarmos a viver a igreja que queremos ter, todos que estão à nossa volta querão pertencer à igreja que tornou você quem você é. Isso é tremendo. Por quê? Porque geralmente nós criamos uma expectativa de uma igreja que queremos pertencer, mas não queremos nos movimentar para nos tornar aquilo que queremos ter. Então o milionário, para se tornar milionário, ele precisa investir, trabalhar, estudar economia, os melhores mercados. Por quê? Porque o foco dele é se tornar um milionário. Agora, no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, você já nasceu com isso dentro de você. E essa igreja, esse ano, vai cutucar você. Vai tentar virar você de um lado para o outro, para que você entenda que o que você precisa ser já está dentro de você. Deus já fez você com aquilo que você precisa ser. Mas agora você precisa manifestar aquilo que você quer ver. O que você quer falar com isso, Alex? É que nesse domingo, eu e você precisamos a manifestar agora. Não é o amanhã, o tempo é de agora. Não é daqui uma semana, não, o tempo é hoje. Não é para o próximo ano, não, o tempo é agora. O tempo de viver as manifestações do sobrenatural através de você. E não é através do outro. Por quê? Porque essa igreja, para viver vida na vida, é transformar você naquilo que você sempre foi, mas que você nunca enxergou. Você já é. O nosso Deus já criou você com os 5 ministérios. Agora, qual desses 5 ministérios está gritando dentro de você para se manifestar? Às vezes você está aí querendo uma igreja apostólica, mas às vezes o apostolado já está dentro de você.
Você está aqui gritando numa igreja profética que manifeste as visões espirituais, os sobrenaturais, mas às vezes esse sobrenatural vai começar através de você. Mas às vezes você está aí gritando numa igreja que tenha muitos mestres, mas às vezes você é o mestre que Deus quer usar para poder mudar o ambiente. Às vezes você está gritando, eu preciso de um pastor que cuida de mim. Então quer dizer que existem dores que só você conhece. Então começa a manifestar a cura através da sua dor nas vidas que estão à sua volta. Porque isso vai representar vida na vida. Mas quando, Alex? No tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Agora. Porque a pessoa que está ao seu lado pode ser o canal da manifestação do que Deus tem dentro de você. E nós estamos esperando que venha de alguém. Mas o céu nessa noite está dizendo, já está na sua mão, Fernando. Já está na sua mão, Michael. Michel, já está na sua mão. O que eu preciso fazer? Manifestar. Mas como fazer isso? Manifestar, dar o primeiro passo. Pedro estava no barco e falou, eu quero ir aí com você, Jesus, no meio do mar. Ué, vem. A ordem foi dada. O que eu tenho que fazer? Tira o pé do barco e bota o pé no mar. Vem. O que precisa? Disposição. Para quê? Para tirar o pé da segurança e começar a andar no sentido da confiança. Só que isso não é para qualquer um no primeiro momento, porque alguém precisa dar o primeiro passo. Então Jesus andou sobre as águas, amém? Mas Pedro também, porque ele começa a andar. Só que a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar, mas ele também andou. Então ali existe uma possibilidade de que você precisa manifestar o dom da fé dos 9 dons. Para quê? Para tirar o pé do lugar seguro e começar a caminhar a partir da confiança no céu. Quando? No tempo de agora. Não é? Mas para isso começamos a acreditar que tudo parte de um princípio, de que nós estamos e fomos criados para a adoração, porque a adoração manifesta a eternidade dentro de nós, e a partir dessa eternidade começa a manifestar os dons espirituais através de nós. Todo ser humano foi criado para essa adoração. Essa adoração foi criada lá. E nós fazemos isso aqui. E através dessa adoração, manifestamos todos os dons. Vamos lá? Adorar? Adora Ele, é a eternidade de vocês. Qual é o tempo? O tempo é agora.
Isso é a eternidade cantando. A criação somos nós. Santo. Você tem que ter essa consciência que agora nós estamos diante do trono. E estamos diante dele. É a eternidade e a criação. Olha só, Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo mundo conhece esse versículo e todo mundo pega como uma propriedade, eles se apoderam disso, mas vamos pensar hoje e criar alguns padrões para se apoderar desse versículo. Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. É Deus falando com Josué e confirmando o chamado de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Então, quando você coloca a planta do seu pé em determinado lugar, você declara que o Senhor me deu isso como herança. Amém ou não amém? Mas vamos criar alguns parâmetros para ver se isso vai ser verdade ou não diante da vida de cada um. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Versículo 1. Todo lugar, Josué 3:1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Shitim, das acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuide para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Eles vão atravessar qual rio? Qual rio? Jordão. Só que para eles atravessarem o rio Jordão, foi estabelecido um parâmetro, uma regra. Todos os sacerdotes levitas vão pegar a arca da aliança, colocar no ombro e vão a 900 metros. Algumas bíblias vão falar de côvados, e os côvados são medidos pelo antebraço. Então vamos colocar que eles foram a 900 a 1 quilômetro de distância do resto do povo. Esses sacerdotes levitas, eles vão pegar o Jordão. E detalhe, quando está acontecendo isso, o Jordão está em cheia. É na época da cheia. Só que quando Deus quer fazer alguma coisa para estabelecer uma visão e uma nova direção, Deus vai colocar desafios que nunca foram estabelecidos para aquela nova liderança. Então Josué está sucedendo Moisés. Moisés teve um desafio: levar o povo à travessia do Mar Vermelho.
Então qual era o parâmetro daquele povo para um novo líder? Tem que ser algo muito sobrenatural ao tamanho do Mar Vermelho. Porque o problema nunca foi de Moisés com Josué e nem Deus com essa liderança. O problema foi o povo entender um novo tempo para aquele povo. E para um novo tempo, Deus precisava estabelecer desafios para que aquele povo entendesse uma nova liderança. Então o Jordão estava na cheia. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus estabelece um desafio para Josué, mas também dá tudo planejado para que aconteça. Primeira coisa, sacerdotes levitas. O primeiro parâmetro é que nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Ué, como é que é isso, Alex? É que todo levita foram separados por uma tribo, mas os sacerdotes que são da tribo têm que ser da descendência de Arão. Ou seja, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, porque nem todo levita é da descendência de Arão. Então já começa a separação aí. Nem todos que estão no altar poderão tocar no Santo dos Santos. Por quê? Porque nem todos foram chamados para governos, mas todos foram chamados para conduzir a presença. Então todos os levitas trabalhavam no templo, em todas as partes do templo, para que o povo sentisse, se aproximasse, se consagrasse diante da presença. Mas para tocar na arca, havia um povo dentro de um povo separado para isso. Para ficar melhor entendido, Efésios capítulo 4 vai falar dos 5 ministérios. E Paulo vem falando sobre o apóstolo, evangelista, mestre, profeta e pastores. E ele vai falando que esses 5 ministérios é para aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? A igreja. Então ele vai dizer que uns foram chamados para apóstolos, mestre, evangelista, pastor e profetas. Não foram todos da congregação, apenas alguns. Para quê? Para aperfeiçoar a própria congregação. Todos da congregação terão o movimento dos 5 ministérios, mas o Senhor não vai separar todos da congregação para governo da congregação, porque todos vão trabalhar em prol de um reino. Porém alguns separarão, Deus separará alguns para preparar a igreja, para preparar quem virá, para preparar. Então lá o Senhor já começa a falar com Josué. Pega os sacerdotes, os levitas sacerdotes, essa é a sequência do texto. Pega a arca e vai. Quando vocês chegarem na beira do Jordão, falando com os sacerdotes que estão com a arca nos ombros, vocês vão entrar no Jordão, mas o Jordão está na cheia. Quando vocês entrarem no Jordão, as minhas mãos vai parar o rio lá em cima, para que a água aqui abaixo e o exército e o povo passe por terra seca. Então ele está dizendo, vocês vão na frente, coloque os pés no rio, que quando vocês entrarem no rio com a arca nos ombros, o rio vai secar para o povo passar. Só que eu comecei lendo Josué 1. Aonde você colocar a planta do vosso pé, será seu. Aí eu criei um ponto de interrogação.
Porque a autoridade não está no pé. A autoridade está naquilo que carregamos. Porque para poder parar o Jordão, não foi o poder e a autoridade dos pés, foi a autoridade do ombro da arca, porque carregamos a presença. Então, o versículo não está dizendo, bota a planta dos vossos pés. O pé é seu, mas você está carregando a presença para que os seus pés tenham autoridade na terra que está colocando eles. Então essa já é um parâmetro a ser pensado. Quando você for ler esse versículo, ou você ouvir de qualquer outra pessoa, pense no parâmetro. Não é a autoridade do pé, mas é a autoridade daquele que mandou eu colocar o pé. O rio seca e eles continuam andando. Moisés no Mar Vermelho parou no início, o povo passou e ele foi. Ali foi diferente. Ali eles pararam no rio, o rio secou, eles atravessaram e o povo passou. Lembra da ordem? Ficar a 900 metros de distância da minha presença e o povo passa. Para viver o tempo de vida na vida, precisa entender que aquilo que carregamos é que faz com que tudo que dissermos mude o ambiente à nossa volta. Porque carregamos alguma coisa, carregamos uma autoridade, carregamos um conhecimento, carregamos um chamado, carregamos um propósito para poder levar alguém ao seu destino. Amém? Por quê? Porque quando entendermos a santidade da eternidade, a presença do eterno, começamos a manifestar os dons espirituais. E todos conhecerão que não é a CPRV que tem esses dons, são os seus membros que carregam essa presença. Sabe, porque quando fecharmos essas portas, a CPRV, CPE, CNPJ estará aqui, mas a CPRV, pessoa física, estarão se movimentando por toda parte e manifestando todos esses dons. Por quê? Porque os anjos cantam santo, toda a criação canta santo. Você é essa criação. Tudo isso porque é a santidade de Deus que faz isso na nossa vida. O teu povo é vocês. Vocês estão clamando essa santidade? A gente ouve muito. Essa geração está perdida. A gente ouve. Essa geração está perdida. Porque a geração que está em movimento hoje é essa. Mas o problema daquela geração é a oportunidade dessa geração manifestar a solução para que eles vão. Porque Deus sempre manifestará um problema para que outras se movimentem, mostrando a solução para a próxima. É assim que é com os filhos. Os pais vão sempre mostrando para os filhos que aquele problema não é tão difícil de se resolver quanto parece. Está ali um pai e uma mãe. Então o problema daquela criança, para ela pode ser aquela coisa, mas ele sabe que é só apertar o botão que vai mudar o canal da televisão. O que faltou foi aquela geração aprender isso.
Só que precisamos entender que todo problema dessa geração é a oportunidade da minha geração manifestar a eternidade e transformar essa geração que dizem que já está perdida. Porque essa geração só se perderá o dia que a igreja for paralisada. Mas como eu sei que isso nunca vai acontecer, essa geração nunca estará perdida. O que estará perdida são pessoas dessa geração que escolheram não mudar o rumo da sua vida. Amém ou não amém? Discernir o tempo é uma das mais importantes chaves. Discernir o tempo é uma das mais importantes chaves para poder viver vida na vida. Nós não podemos discernir o tempo que estamos vivendo através das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque o tempo que eu tenho hoje a viver de Deus e com Deus pode não ser o tempo que Deus tem para viver com Douglas. E o meu parâmetro não pode ser o outro. O meu parâmetro tem que ser a minha promessa. Qual é a promessa que Deus tem para você? O parâmetro de Deus e do tempo que vamos viver é a promessa que você carrega. Então, discernir o tempo que estamos vivendo no individual é a principal chave do seu chamado ministerial. Entendeu, Lidiane? É discernir o tempo. Não compare com o tempo de ninguém o tempo que você precisa viver o agora. Não compare com o tempo de ninguém o tempo que você precisa viver o agora. Iniciando o ano, nós temos centenas de expectativas, centenas de objetivos, mas saiba que todos eles podem ser destruídos pelo dono do tempo. Se você não estiver equalizando as suas expectativas com a vontade do céu. Então, qual é o tempo que você está vivendo hoje para você entender o ano que você precisa viver? Porque você pode criar planos, objetivos, traçar metas que talvez não esteja nos planos de Deus para você. E se te frustrar, maravilha. Por quê? Porque Ele corrigiu a tua rota. E isso é excelente. Por quê? Porque Ele nos deu a oportunidade de recomeço. Amém? Precisamos parar de pisar onde todo mundo pisou. Chegou o tempo de pisar aonde ninguém pisou. Precisamos parar de querer pisar aonde todo mundo pisou. Agora chegou o tempo de nós pisarmos aonde ninguém pisou. Aquele povo pode ter tido a experiência de atravessar o mar, mas só os sacerdotes levitas tiveram a experiência de entrar no meio do rio Jordão com a arca da aliança e o rio secar. Só eles. Ninguém mais fez isso. Moisés abriu o mar, mas ele já vai falar: eu entrei no rio com a arca e o rio secou. Aquilo foi para Moisés. O que é para mim? O que é para mim não foi só entrar no rio cheio, não. Foi entrar no rio cheio, carregando o bem mais precioso de um povo. O que? A presença, a arca da aliança. O que? Eu entrei no rio, na sua cheia, que aquele rio podia derrubar aquela arca, com a tábua da lei, que foi escrito em cima do cume do monte, com o próprio Deus. Mas quando eu entrei naquele rio, o rio foi obrigado a secar. Eu pisei aonde ninguém pisou, e o rio secou de uma forma que nunca mais aconteceu. É isso que Deus quer dar para você. Você manifestar algo que ninguém manifestou. Você viver algo que ninguém viveu. O que falta? Você acreditar, se disponibilizar e confiar. Por quê?
Porque para viver isso, precisamos sair daquilo que acreditamos e caminhar através daquilo que confiamos. Porque quando você sai daquilo que acreditamos, de que você acredita, você sai da sua zona de conforto. Você sai da sua zona de segurança. E agora eu vou ter que confiar. Vai pelo caminho do deserto. Para onde? Vai. Mas Senhor, tu mandou largar tudo. Vai. Por quê? Porque você precisa confiar. Tu tem uma promessa? Tu tem um chamado? Só confia. Quer manifestar o sobrenatural? Não basta orar. Não. Não basta ler a Bíblia, não. Não. O que precisa? Levantar, ir lá e orar. Levantar e falar para um canceroso: eu vou orar com toda a minha fé. Se Deus não quiser te curar, é com Ele. Mas que eu creio que Ele pode te curar, eu creio. A cura é com Ele, mas acreditar é comigo. E as nossas orações mudam. Muda ou não muda, Maico? Chegar no hospital em fase terminal. Então aqui a gente vai orar pela dor de cabeça. Seja curado em nome de Jesus. Está sentindo alguma coisa? Não, fui curado. Ok. Traz um canceroso aí, em fase terminal. Agora faz a mesma oração, das mesmas palavras para ele. Aí vai mudar. Aí você vai orar: seja feita a sua vontade. Por que mudou? Porque ficou mais difícil de confiar. Mas o que nós temos que fazer? Orar com toda a fé possível. Então tinha aqui um professor nosso de adoração. Ele sentava no teclado, quando ele tocava, ele fazia algumas teclas, pensa num céu abrir. Ele sentava com a gente, quando ele tocava, pensa naquele ambiente que ele só falava: Ele está aqui. E o céu abria. Cara, como eu queria fazer isso. Paulo Marinho, ele sentava naquele teclado e ele começava a adorar ali, e a gente parado, e a gente sentia aquela presença, e o céu abria, e ele começava a chorar sozinho, e a gente olhando aquilo, e a gente estava aqui no altar, e o céu começava a abrir. Imagina ele cantando, e os anjos cantam. Eu fecho o olho e fico imaginando ele cantando essa música, sentado no teclado. E o ambiente daquela sala era tomada, era inundada por aquela presença. E eu ficava pensando: Senhor, como que eu posso fazer e como que eu posso ter essa sensibilidade de tocar uma nota de dó maior tão simples e falar só isso, e aquele ambiente ser inundado pela presença. Ele estava pisando num lugar que não é qualquer um que entra. Por quê? Porque não é o versículo de Josué 1, aonde pisares a planta do teu pé, te darei por herança. Não, ele estava usando o capítulo 3. Ele pisou no Jordão com a arca, com a presença. Por quê? Porque não é a autoridade do pé, é a autoridade do que carregamos. Então quando ele chegava diante do Jordão, seguindo a ordem que Deus deu a Josué, coloca os levitas sacerdotes para entrar no Jordão com a arca. Por quê? Porque esse povo não consegue passar o rio, e vai ser eles que vão abrir o caminho. Eu falava: Senhor, me dá um pouco dessa autoridade. E eu precisei começar a ser quebrado, moído. Para quê?
Por que que ele tinha e nós não tínhamos? Porque ainda não estávamos entendendo o peso de carregar a arca da aliança. Então Josué deu a ordem que Deus deu: vai lá, porque só vocês podem carregar a arca. Por quê? Não adianta ser levita, tem que ser sacerdote. Não é qualquer um para carregar a presença. O tempo de vida na vida, que é o hoje, não é para qualquer um. O tempo de vida na vida, de entrar na vida de alguém e abrir um rio Jordão, aonde essa pessoa não acredita mais, tem que carregar a presença. Não é o conhecimento. Por quê? Porque você vai enfrentar batalhas que essa pessoa não aguenta mais. Por quê? Porque você vai entrar na intercessão de um mundo espiritual, aonde tem principados e potestades. Daniel, ele faz uma oração. A Bíblia diz que no primeiro dia a resposta é enviada, mas ele continua orando, mas a resposta não chega. Por quê? Porque havia uma guerra nas regiões celestiais que os anjos não conseguiam passar. É o nível da batalha espiritual. Por quê? Porque principados estavam paralisando esses anjos. E nós estamos falando de anjos. Que um dedinho dele destrói isso aqui, não sobra nada. O próprio Deus teve que enviar um arcanjo, Miguel. Vai lá, porque você é de guerra. Para entrar a vida na vida, tem que estar preparado com a arca da aliança, da presença, para entrar na guerra. Por quê? Porque aonde alguém diz que um casamento pode acabar, você acredita no 1% através da guerra. Não é discipulado de blá blá blá, é discipulado de dizer a verdade na lata. Por quê? Porque vida na vida requer caráter. E caráter não se negocia, porque os anjos estão cantando direto: santo! E a santidade é inegociável. Sabe por que o Jordão abriu? Porque a santidade estava nos ombros dos sacerdotes levitas. Então, diante da santidade, a natureza obedece, a criação obedece. Não existe discussão com a santidade. Não tem negociação com a santidade. Você pode querer discutir com o pastor, com Deus não dá. Com Deus está escrito. É Bíblia. Você joga aí, tu não é Jesus, tu não é o filho dele, você joga aí, você está doido, Satanás. E está escrito: não tentarás. Não tem negócio. Transforma aí a pedra em pão para tu comer. E está escrito: nem só de pão viverá o homem. Essa é a hora que eu tenho que passar fome. Por quê? Porque Ele quer. Então, para viver vida na vida, alguém tem que sofrer. Amém? Em tempo de elevar o nível da unção, precisa aumentar o nível da presença. Primeiro, quem aqui quer aumentar o nível da unção? Campeão. Precisa apertar mais o nível da prensa, porque a prensa vai apertando, vai esmagando, para que o azeite, o óleo saia. Então, para elevar o nível,
da tua unção, você precisa ser mais espremido, porque a unção só é reconhecida quando ela é derramada na cabeça do outro e não na sua. Por quê? Porque você é o canal para o outro. Então o nível da tua unção não é falar xamanai, xamanai. O nível da tua unção é estar disponível para ser um agente de milagre na vida daquele que precisa. Porque agente de milagre representa o céu. O movimento representa os dons. São coisas diferentes. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Não é qualquer pé que tem autoridade, porque não tem a ver com o que está embaixo, mas com o que está por cima. Não é qualquer pé que tem autoridade, porque não tem a ver com o pé, tem a ver o que está em cima. E o que está em cima depende do nível da tua unção, da sua santificação. E aí? Porque vida na vida só é vivida quando a outra pessoa te olha com a admiração de caráter e de comportamento, e não de boas palavras. Porque de boas palavras a internet está cheia. Não gostei da pregação do Alex, vou ouvir David Leonardo. Campeão. Vai ouvir David Leonardo. Mas quando você precisar ouvir uma verdade, vem conversar comigo, porque o David Leonardo não vai falar o que você precisa ouvir. E pode botar na internet sem corte. Por quê? Porque chegou o tempo de ser sim, sim, não, não. Massageadores de ego, ouça David Leonardo, porque ele sempre fala da primeira pessoa, o eu. Ele vai ser um agente para massagear teu ego. Mas quando você quiser ouvir a Bíblia, você me procura, porque a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre você. Vamos abrir a Bíblia. Quer ter vida com Deus? Larga o adultério. Quer ter vida com Deus? Larga a prostituição. Quer ter vida com Deus? Larga a fofoca. Quer ter vida com Deus? Larga o mentiroso. Você não vai ouvir isso do David Leonardo. Voltando. Se você não está tendo tempo de colheita, pode ser que você não semeou o suficiente. Então, se você não está colhendo o quanto você acha que deveria estar, provavelmente você não semeou a quantidade que deveria semear. Está falando de dinheiro? Não, estou falando no sentido geral. Lembra da frase que eu falei no início? Seja a igreja que você quer ter, para que o Brasil conheça a igreja que eles devem pertencer. Então, o testemunho que você está dando está mostrando a igreja que você é. Mas você quer a igreja dos seus sonhos sem se tornar a igreja que você quer ter. Então a semente que precisa ser plantada é: eu preciso viver aquilo que eu sonho em ter. Eu quero ter uma igreja sadia. Eu preciso ser sadio no corpo da igreja. Eu quero ter uma igreja profética. Eu preciso buscar ser um profeta na igreja que eu estou. Por quê? Porque isso vai representar vida na vida. Porque você é um agente de bênção ou de maldição da pessoa que está ao seu lado. E não daqueles encontros periódicos para poder ter uma conversa. Amém ou não amém? Amém? Vamos lá? Se você não está tendo tempo, provavelmente a prioridade do seu tempo nunca foi o seu chamado ministerial.
Se você não está tendo tempo, provavelmente a sua prioridade nunca foi o seu chamado ministerial. Por quê? Nós trabalhamos para nós, amém ou não amém? É para o reino? Não, é para nós. As contas somos nossas. A família é nossa. Quem casou, Fernando? Não foi você? Quem tem que trabalhar para bancar? É você. Mas na hora de querer manifestar os dons espirituais, você semeou a busca incessante, em tempo e fora de tempo, para poder manifestar esses dons? Ou você quer assim, ó, orei e aconteceu. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vem agora e manifeste a cura em nome de Jesus. Provavelmente você vai ver testemunho de pessoas que consagram-se, que buscam, que oram e que trabalham. Porque o que se tem em mente é que, então eu tenho que abrir mão do meu trabalho. Não, você tem que ser uma pessoa que tenha organização e prioridade. Só que a nossa prioridade de consumo não tem limite. Porque você compra um carro, você já está sonhando com outro. Você reforma a casa, acabou de reformar, já está pensando numa outra reforma. E assim sucessivamente. Porque as coisas desse século cegaram o entendimento. As coisas desse século presente cegaram o entendimento. E quando nós vemos, estamos envolvidos por isso. E não temos mais tempo para poder fazer essas coisas. O quê? Buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Em tempo oportuno e fora de tempo. Em fora de tempo é quando você está lá no trem. Ao invés de você ficar de conversa com alguém, você fala: Senhor, estou aqui clamando, enche-me da tua unção, enche-me da tua graça. Eu até sei que eu estou com um problema familiar, mas nesse momento eu não quero orar por esse problema. Eu quero ser cheio desse. Eu quero ser cheio. Eu quero ser tão cheio ao ponto de chegar naquele ambiente que tem aquele problema. E aquele problema não mais me ferir. E eu ser a solução daquilo. Mas o que você faz? Você vai para o Instagram. Você vai para os stories. Você vai para a internet. E você vai ouvir os pregadores da última hora. Mas você não quer ouvir o céu. E para ouvir o céu você tem que parar. Porque não é do jeito que você quer, é da forma que Ele quer. Amém? Hebreus 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós sejam embrutecidos pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos erguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Em alguns momentos parece uma mensagem dura, mas é porque nós queremos ver a manifestação dos céus de forma sobrenatural nesse lugar. Mas de forma que o corpo não esteja ferido, de forma que o corpo esteja tão somente preocupado em sentir a presença do Eterno, e de estar um do lado do outro, se sentindo cada vez mais como irmão, para poder cantar santo, independente da diferença, independente das coisas que aconteçam no dia a dia. Nós carregamos a arca, nós carregamos a presença, nós carregamos a presença dos céus.
Nós carregamos uma presença que nem os anjos carregam. Nós somos um corpo que carrega um corpo celestial chamado Santo, Espírito Santo. Os anjos cantam Santo. Nós carregamos o Santo. A criação canta Santo, mas nós carregamos Santo. Por quê? Porque você aí tem dentro de você um Deus, mas um Deus tão grande, que carrega tanta santidade dentro dele, que quando você dá um pouquinho de oportunidade para ele, ele começa a te usar. Ele começa a te usar com tanta força, que as pessoas que estão ao teu lado começam a dizer assim: como que ele consegue ser usado? Mas na verdade não é você que está sendo usado, você é o canal. Você só é o canal, porque ele já estava aí gritando: eu quero ser, através de você, o teu porta-voz. E esse Espírito Santo, ele está aí dentro de você gritando agora: eu quero ter intimidade. Eu quero, Nathalie, te usar. Eu quero, Nathalie, te usar de tantas formas que nem você, nos seus melhores desejos, imagina. O Espírito Santo, ele fica assim gritando, ó. E ele usa pessoas improváveis. Na travessia do mar, foi o líder que foi lá no mar para poder abrir. Então o povo já estava esperando de Josué chegar no Rio Jordão. Mas agora Deus vai falar: não, Josué, eu sou contigo como fui com Moisés, mas vou fazer diferente. O quê? Pega os sumos sacerdotes que só fica lá na tenda, pega eles, coloca eles para poder fazer esse negócio acontecer. Mas é eles, Senhor, é eles. Por quê? Porque eu vou mostrar que não existe uma régua, que tem que ser desse jeito. Por quê? Porque eu sou multiforme, e eu faço como eu quero, da forma que quero e com quem eu quero. A pergunta de hoje é que no tempo de viver vida na vida, quem quer ser o agente improvável para transformar alguém? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está aí gritando em você. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa é que quando você entrar por essas portas, não precisa nem ter a contagem aqui para começar o louvor. É que você já entre tão cheio, mas tão cheio, que quando eles perceberem, você já está aqui no altar de cara no chão, gritando: Santo! É de que você entre por essas portas e você procura alguém e fala assim: eu posso te abraçar? Mas o que é que está sentindo mal? Não, eu só quero que você sinta o que eu estou sentindo. Vem aqui me dar um abraço. O Espírito Santo, ele está aqui gritando com você no tempo de hoje, para poder você falar assim: deixa eu te abraçar. Por quê? Porque eu quero que você sinta o que eu sinto. Sabe por quê? Porque o tempo de alguém pode não ser o tempo que você está vivendo hoje, de estar explodindo com o Espírito Santo. Então abraça ele, explode ele. Sabe por quê? Na eternidade os anjos cantam constantemente: Santo, 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 Santo. Mas quando Deus vem fazer a criatura, ele sopra de dentro dele. É de dentro dele. Na narina do homem não é só o fôlego de vida. Ele sopra dentro de nós a essência da adoração. A Bíblia vai falar sobre Satanás, que ele carregava um anjo de luz, que ele era a adoração. Ele andava e saía som de pífaros, de harpas,
Ele era a adoração. Só que essa adoração caiu. Mas quando cai, Deus levanta outros. Deus levanta outros. E quem são esses outros? Eu sou um deles. Quem está comigo para essa adoração? Eu sou um deles e você é um deles. Por quê? Porque Ele colocou dentro de mim e de você uma adoração. Já viu que você não consegue viver sem música? Imagine um filme sem música. Imagine uma novela sem música. Um comercial sem música. Sabe por quê? Porque essa adoração é algo que está dentro de nós. Nós não conseguimos. Por quê? Porque aquela adoração que andava e saía de dentro caiu. Só que Ele falou: levantei foi bilhões de adoradores. E o Espírito Santo está aí dentro de você gritando. A adoração que você carrega, divida com alguém. Por quê? Porque você pode estar vivendo num momento de vida na vida tão grande que você tem que olhar para o lado e falar: cara, eu preciso compartilhar com alguém. Deixa eu achar alguém aqui para compartilhar. Eu preciso compartilhar essa adoração. Por quê? Porque vida na vida é vida gerando vida. Vida gerando vida. E a adoração representa a manifestação da eternidade através da criatura. Vamos nos colocar de pé? Primeira Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. « 2024 pode ser o ano que você vai gerar vidas para o altar. A minha expectativa é gerar vidas para o altar. A expectativa da liderança dessa igreja é gerar vidas para o altar. Por isso é vida na vida. Marco, a minha expectativa é que você exploda de tamanha presença dentro de você. A minha expectativa é que a presença de Deus seja tão grande em você, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que a tua família vai olhar e vai falar assim: cara, o que está acontecendo com você? Eu quero que você ore por mim. Que o Michel procure aqui: vem cá, cara, bota a mão na minha cabeça, preciso receber da tua unção. Tu crê nisso? É sobre isso. Sendo assim, humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Vamos ler isso numa só voz. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Fala isso para a pessoa gritar do teu lado. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Humilhai-vos sobre a presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos, humilhai-vos, para que Ele exalte você no tempo certo. Oh, fala aí: humilhai-vos, 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 humilhai-vos.
Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. É na presença de Deus, não é diante do homem. Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. Oh, adore e se humilhe na presença desse Deus. O tempo certo é hoje. O tempo certo é o agora. Humilhai-vos na presença de Deus, David.